Preste atenção no que você está lendo. Lucas 17, 20. Jesus foi interrogado, ou seja, fazendo perguntas para Jesus, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Os fariseus perguntavam a Jesus: Jesus, quando é que virá o seu reino? Quando é? Já veio? Vai vir? Aí Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus falou assim: olha, quando ele vier, vocês não vão perceber pela aparência. O reino, quando vier até vocês, vocês não vão perceber pela aparência, porque o reino de Deus com visível aparência. Então ele não vai vir para todo mundo ver. Não sei se você lembra que nós lemos, daqui a pouco a gente vai lá, em Hebreus 12, 28, que Paulo fala assim: nós recebemos um reino inabalável. Nós, não todos. Paulo falou nós. Aí é que Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, apontando, né? Ou lá está, apontando. Porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo está, e não o vedes nem sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Isso para baixo aqui é muito importante, mas eu quero que você, nesses primeiros minutos, pense naquilo que Jesus falou para essas pessoas aqui. Jesus falou que o reino não é uma coisa que você pode ver. Não é uma coisa que você pode pegar. O reino não é uma casa rica. O reino não é um carro do ano. O reino não é uma conta no banco cheia de dinheiro. O reino não é você viver 1000 anos, ter saúde, de nunca sentir nada. Ele está falando, o reino não é visível. Você não pode ver o reino. Então eu quero que você tenha a primeira ideia do reino de algo que você não pode ver. Não pode ver, porque é um reino que é invisível aos olhos do homem, aos olhos humanos. Pastor, mas Paulo falou, volte lá em Hebreus, né? Paulo falou que nós recebemos, Hebreus 12, por isso, 28, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós recebemos. Jesus falou, ele não tem aparência, mas Paulo está dizendo que nós recebemos. Você não pode receber uma casa própria dentro de você, um carro próprio, um carro novo dentro de você. Você não pode receber uma mala cheia de dinheiro dentro de você. Então, ele está falando que o reino, para a gente desfocar das coisas materiais. Quando você pensa no reino de Deus, desfoca de qualquer coisa que seja matéria. Agora você vai comigo lá para aquele texto de Colossenses. Quem esteve ontem no ministério, eu falei que eu ia ler para vocês, né? Vamos ler aqui um pouquinho aqui
no decorrer do dia, se Deus assim me permitir falar nas 3, falar às 20 horas, eu vou estar aqui em nome do Senhor. Colossenses capítulo 1. Não sei se você está percebendo que eu estou gravando com a tela em pé, né? Porque o meu suporte eu esqueci lá na congregação ontem. E eu estou aqui, improvisei aqui um lugar aqui para botar o meu telefone. Porque o meu suporte eu coloco ele de lado, né? Pego uma imagem larga. E assim, como eu tenho o suporte, eu botei ele em pé, encostado em alguma coisa, escorado com outra coisa. Tá aqui um cambalacho aqui tremendo, mas tá dando para ouvir, tá dando para ver bem, não tá dando? Continua feio? Então você tá vendo bem. Então você tá vendo bem. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Preste atenção. A máxima atenção. Se concentre nisso aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Uma expressão que o apóstolo Paulo direciona à igreja dos Colossenses. Paulo chama dos Colossos. Olha a expressão que ele fala. Se você não entender o que Jesus falou, o que Paulo falou em Hebreus, você vai parecer que isto aqui é um conflito. Como Paulo fala que nós recebemos, e aqui ele fala que a gente foi transportado para um reino. Então vamos lá. Versículo 13, 1:13. Ele nos libertou. Deixa eu marcar aqui. A palavra, eu quero que você grife aí, dá uma arriscada aí ou anote num papel a palavra império. Ele diz assim: ele nos libertou do império. Agora, se você parar um pouquinho e pensar, o que é um império? Todo império tem por detrás que governa você não falou, imperador. Todo império, a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas. Todo império tem que ter, para ser um império, tem que ter um imperador, um governante, alguém que governa. Paulo está dizendo que Deus nos libertou do império, ou seja, das mãos de um imperador, e nos transportou para o reino. Aí você pensa assim, Paulo primeiro fala de império, tem um imperador. Depois ele fala de um reino. Um reino, para ser um reino, tem que ter um rei, né? Um reino, um rei. Então, ele nos tira de um império trevas e nos leva para no reino, nos leva para um reino, nos transporta para um reino. Quando você lê aqui, dá um entendimento que você entra num reino, que você vai para dentro de um reino. Aí muda toda a verdade que o reino entra em nós. O reino não é visível, você não vai entrar nele. Se é visível, você entra. Se não é visível, você não tem como entrar. Como você vai entrar em algo que não é visível? Jesus falou, vão dizer que o reino está ali, está lá. O reino não está ali, nem está lá. O reino está dentro. Então não é visível. Esqueça a ideia de um reino visível. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Então não é visível. Então se ele está falando que esse reino, que ele nos tirou de uma trevas, o que é trevas? O que quer dizer trevas? Trevas é desconhecimento, pecado, obra da carne, vivermos na carne, praticarmos as coisas da carne, pensarmos nas coisas. Tudo para você praticar, você tem que ter ouvido ou ter aprendido. Ninguém consegue praticar alguma coisa sem ter ouvido sobre aquilo. Então, quando Paulo diz que ele te tirou de um império, te tirou da mão de um imperador.
Como que se chama esse imperador? Diabo, Satanás, a antiga serpente. Pastor, mas talvez você esteja dizendo, mas eu nasci num lar cristão, eu nasci, minha mãe era crente, sabe? Quando eu vim ao mundo, poxa, eu já estava dentro da igreja, estou na igreja de Deus, como é que eu nasci? Pô, mas a minha Bíblia diz em Romanos 3:23, aqui ó, Romanos 3:23, ele diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você nasceu no lar crente ou no não crente, a Bíblia diz que quem nasceu estragado, né? Toda pessoa que nasceu estragado. Nasceu com a semente estragada. Por isso que nós temos essa debilidade na nossa carne. Essa debilidade fica acompanhando a gente, porque nós estamos estragados. A nossa carne, ela está estragada. Ela foi estragada. Quando Adão fracassou, e diz aqui em Romanos 5:12, diz, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Enquanto eu e você não ouvimos falar de Jesus, não ouvimos falar que Ele nos perdoou, que Ele nos inocentou, a nossa mentalidade era uma mentalidade de pecadores, de pecado. Porque a gente não tinha o conhecimento da verdade. Então a nossa mente, ou seja, a mente que nos comandava, o império que nos comandava era um império de treva, de pecado. Não sei se você lembra da sua vida passada, antes de Cristo te iluminar com as verdades. O que você pensava? Você lembra? Hoje, às vezes, até saltam alguns pensamentos estranhos, mas logo eles são neutralizados por causa do reino que está em nós. Paulo chama esse reino da luta da carne, perdão, da luta da carne, da luta contra o espírito. A carne, olha, dois reinos. A carne, meu Deus. A luta da carne e a luta contra o espírito. A luta da carne. Então, quando você pensar, volte lá para Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas, nos tirou da mão de um imperador. Você está entendendo? Ele nos tirou da mão de um imperador. A nossa mentalidade, a nossa mente, ela era comandada por esse imperador. Mas eu nunca tive um demônio, pastor. Você não precisa ter demônio. Você quer ver uma coisa? Qual foi o dia que Judas se manifestou com o demônio? Judas, que andava com Jesus. Qual foi o dia? Deixa eu pensar. Nasceu, não sei o quê, papapá. Nesses 3 anos que ele conviveu com Jesus, qual foi o dia que o demônio que estava nele manifestou? Não manifestou. Mas ele não tinha um demônio? Ele não era um demônio? Não tinha um demônio ele? Tinha, porque ele era do maligno. Então, às vezes a pessoa nem manifesta um demônio e a pessoa tem um demônio. O demônio, a presença do demônio não é só a presença manifestada. A presença dele é muito mais camuflada do que manifestada. Ele se manifesta quando ele quer. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero que você pense nesse reino que você recebeu. Que não é um lugar que você foi, que você está, que você vive, que você mora, que você habita. Se fosse um lugar, então seria um reino humano. Não é um lugar. Não é um lugar. Nós estamos no reino humano. Aqui a terra, aqui minha casa é um reino, é meu reino, é humano. Se vier um terremoto, isso aqui cai. Desaba tudo, acabou o reino. Porque é humano. Eu tenho um automóvel, meu reino, meu automóvel. Daqui a uns tempos o ferrugem vai comer ele todinho.
o motor vai parar, vai tudo quebrar e vai ter que jogar fora. Porque é humano. O que é humano, ele perece, ele desaparece. Então, quando você pensa em Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus, não pense em algo que pereça. Pense em algo eterno. Então, como é que Jesus, então, venceu esse império das trevas? Porque para ele nos tirar da mão de um imperador, ele precisou vencer esse imperador. Colossenses 2, 13, ele diz assim: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os teus delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Agora, versículo 15. O que está escrito aí? Despojando os principados. Você sabe o que é um despojo? Despojos. Quando o rei Davi avançava sobre um exército, Paulo estava com a ideia de despojo, o despojo do Antigo Testamento. Quando os reis avançavam contra um outro exército, contra outro reino, ele vencia aquele reino e pegava o quê? Os seus despojos. O que eram os despojos daquele reino? Aquilo que eles tinham de valor. Algo de valor. Então, quando Jesus vence esse império das trevas, ou seja, o mal, o diabo, Satanás, Jesus vence ele nos pega e nos tira, sabe? Nos tira da mão. O que ele nos tirou? Ele libertou a nossa mente. Porque o homem é isto aqui, ó. O homem é isto que está aqui dentro. A tua capacidade espiritual vai depender do que você põe aqui. A tua resistência nesse mundo tenebroso, Paulo chama esse mundo tenebroso, vai depender do que você põe aqui. O que você tem colocado aqui? Eu estou fazendo uma campanha, uma corrente, um não sei o que, um jejum, um monte, um sal grosso, um enxofre. Isso é império. Isso é império, isso é ignorância, desconhecimento. Então ele me tirou essas trevas, quando Paulo diz, ele nos tirou, volte lá para Colossenses, no império, ele nos libertou do império de trevas, quer dizer, trevas aqui. Para libertar aqui, tem que ter entrado alguma coisa de luz aqui para expulsar as trevas. Porque se a luz não entra, o que vai tomar conta é as trevas. Quando ele diz que ele nos libertou do império das trevas, ele libertou aqui a nossa consciência, a nossa mente. Isso, meu irmão. A mente de Cristo. Isto aí. Ele pegou a palavra dele, que compõe o seu reino. Só o Espírito sem a palavra é um reino capenga. É um reino capenga. Mas o Espírito com a palavra é um reino forte. Então, quando ele diz que ele te tirou de um reino, ou seja, ele libertou a tua mente. Paulo chegou a dizer, nós temos a mente. A mente. Como é que você vai pegar a mente de Cristo? Como é que é a mente de Cristo? Como é que eu pego ela? Você não pega. Você não consegue pegar a mente de Cristo. Então, quando se pensa nas coisas de Deus, não se pensa em garrafa de plástico, em caneta, sabe, em aparelho de telefone, nada em papel. Não se pensa nisso. Quando se pensa estar no reino, eu estou no reino. Por que você está no reino? Por que você sabe? Porque minha vida é boa, sabe? Eu tenho casa própria, eu tenho carro, eu tenho. Então a pessoa acha que ter o reino na vida é porque tem coisas da vida. Ter o reino na vida não é ter coisa da vida.
Tanto que não é ter coisa da vida, que Jesus falou assim: não ajunteis tesouro nesta terra. Nesta terra, ele falou, nesta terra. Então, sabe, se libere. Trevas na nossa mente. Olha só. Efésios 5:8. Olha as trevas na nossa mente. Olha como é que nós vivíamos. Efésios 5:8 e 9. Pois outrora eres trevas, não tinha o reino. Antes de termos o reino, o que tínhamos? O império das trevas. Outrora, antes de Cristo, antes do Espírito Santo entrar em tua vida, antes do conhecimento entrar em tua vida, nós éramos trevas. Aqui, no entendimento, olha aqui, 5:8 de Efésios. Pois outrora eres trevas, porém agora sou luz no Senhor. Antes trevas, agora luz. Luz, agora nós temos a luz na nossa mente. Outrora nós tínhamos as trevas, agora nós temos a luz. Se temos porque entrou. Se temos, entrou. Nós não entramos na luz. A luz entrou. Quando ele diz, outrora eres trevas, porém agora sou luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Viu o trabalho? O que é esse? Você está neste reino. Não é você estar, é ele estar. Não é nós entrarmos nele, é ele entrar em nós. Porque antes dele entrar, treva. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Com a carne? Com a lei? Com o sacrifício? Nunca. Então, renovar pela vossa mente. Como é que eu renovo? Só a graça de Deus, só o Espírito do Senhor na minha vida e o seu conhecimento entrando aqui, que me fará sentir que o reino está em mim. É quando você percebe que o reino está em tua vida. Eu já expliquei isso, né? O que é a presença do reino. O reino é algo que não pode se abalar, não pode tremer. O reino, nós temos até uma música que a gente canta: o reino se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que o Senhor é o Deus, né? Os povos, os reinos se abalam, tudo se abala. Então quando Paulo fala que ele pegou os despojando, então esse despojo éramos nós, a nossa mente, com toda presa na malícia. Ele falou, vivia na malícia, outrora quando andava nela, pensava nela, quando vocês eram dominados por esse império. Nós éramos dominados por esse império. Eu era. Droga, álcool, mentira, sexo ilícito, palavrões, feitiçaria, bruxaria, malignidade, fofoca, contenda. Paulo chama esse império de obras da carne. Ele falou assim, não ande na carne. Se você andar na carne, você vai estar ainda debaixo do domínio do imperador. Mas se você andar no Espírito, você vai estar debaixo do domínio do rei. Do rei que tem um reino. Agora, o reino dele está onde, pastor? Jesus falou, ele está em vós. Ele está em vós. Não sei se você está compreendendo. Se você não compreendeu muito bem ainda, fique em paz. Fique em paz. O Espírito do Senhor que está no teu espírito
vai fazer com que essas palavras se encaixem direitinho e você vai perceber que você recebeu um reino que não pode ser abalado. Tá bom? Que a paz de Cristo esteja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, que a paz de Cristo seja o árbitro da sua vida. O árbitro quer dizer o que dirige, o árbitro é aquele que dirige uma partida de futebol. Então, quando diz que o Cristo seja o árbitro, ele que seja o dirigente da sua vida. Que essa quarta-feira, né, dia 15 de abril, seja a melhor quarta-feira da sua vida. Com esse reino em tua vida, que foi estabelecido por Deus. Paulo disse, nós recebemos um reino inabalável. Nada pode mover, não pode quebrar, não, é imperturbável, ninguém abala, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do porvir, nem criatura, nem do presente, nem do futuro. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo e Ele está em nós. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que bom você participar até o fim, tá bom? 15 horas, se Deus assim me permitir, eu estarei de volta, tratando ainda desse assunto, porque tem que ser batido bastante. Jesus falou em Lucas, né? 17. Olha a Bíblia, olha a Bíblia, olha a Bíblia, olha a Bíblia aí, Cláudia. A Bíblia, como é que você abre? Ó, pra lá e pra cá. Lucas 17. Interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele vier, ele vai vir para estar dentro de vocês. Por isso que ele falou, quando orares, ele falou para os discípulos, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, venha a nós, venha a nós, venha a nós. A nós quer dizer, entre em nós o teu reino. Então quando Cristo veio, morre e ressuscita, e você ouve a verdade sobre isto, e você crê, porque você é um eleito de Deus, que nasceu para crer em Jesus, você é batizado, selado com o Espírito Santo da promessa, e aí você recebe o pacote completo do reino, que é o conhecimento de Deus. Aí o que acontece? A mente de treva sai, e a mente de luz aparece. É o reino estabelecido na sua vida e na minha vida. Fique na paz. Um abraço, irmã Elizabeth, Cláudio, Serva Pereira. Paz de Cristo para a senhora, minha amada, abençoada. Já declaro a sua vida curada e prosperidade para a glória de Deus. O reino de Deus não é deste mundo, mas espere que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite. Fala, Ivete, abençoada. Fala, Vander. Fala. Nara, abençoada. Angelita. Rinaldo. Solange. Glórias a Deus. Sol, Ana. Sandra. Glórias a Deus pela vida de todos. Marilda, Gilmar. Isso. Um abraço para todos vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja o árbitro da sua vida. Um abraço aí no seu amigo, irmão em Cristo. Fica na paz, graça e paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Um abraço para todos. Saúde para o Mateus. Depois manda notícia aí, minha amada Elizabeth. Declaramos na vida do Mateus vitória, cura, milagres e maravilha, saúde, que o poder de Deus, a Bíblia diz, carregando no seu corpo o morrer de Cristo para que a sua vida se manifeste, que a vida de Cristo manifeste na vida de Mateus, em nome de Jesus. Amém.